Olá, sejam muito bem-vindos ao polêmico Mesa Quadrada dessa quinta-feira, pós-final de Copa do Brasil. Parabéns aos cruzeirenses, ex-campeões da Copa do Brasil, o único time com 6 títulos desta competição. Hoje, como eu já falei, polêmica, vamos abordar aqui as decisões da arbitragem, né, com o uso do VAR, da vitória do Corinthians, mais uma fora de casa na Copa do Brasil, Cruzeiro. O Corinthians ganha tanto que acontece. Tá vendo? Cruzeiro 100% fora de casa na Copa do Brasil, confirmou essa estatística ontem, ao vencer o Corinthians na Arena Corinthians por 2-1, foi ex-campeão da Copa do Brasil. Estou ao lado de Wendel Guiducci, editor da Tribuna de Minas. Obrigado, Wendel, pela presença. Valeu, Bruno. Já brigamos bastante antes de começar o programa, vamos continuar brigando aqui agora no ar. Com o corintiano Renato Salles, jornalista da Tribuna. Renato já falou que acho que não foi pênalti, daqui a pouco a gente vai continuar essa briga aí que o Wendel falou, né? Vai dar muito pano pra mão. E ao lado do Cruzeirense, não sei porquê, o jornalista Thiago Viana, da CBN de Fora, deixou uma camisa azul de lado pra vir aqui conversar com a gente, né, Thiago? Pra verde ainda, de verde. A informação continua. Não é? O Renatinho tava meio tenso, tava chorando um pouco antes do programa, vamos ver no ar se ele vai fazer o mesmo. Agora, Bruno, a polêmica que eu queria levantar é o seguinte: por que o Cássio caiu antes da cavadinha do Arrascaeta? Botou a mão no joelho depois, me lembrou uns jogadores que tem aqui, que gostam de levar a mão aqui quando o time tá tomando uma enfiada, ele põe a mão aqui atrás assim, ele dá uma puxadinha naquele miguezinho. O Arrascaeta mostrou grande qualidade na definição do lance. Acho que o Cássio faz certo, tenta abafar no chão, que era o lance mais natural de definição. Eu acho que ele podia ter esperado um pouco, como ele fez com o Diego Souza em 2012, esperar um pouco de pé para esperar o Arrascaeta definir, mas 99% dos goleiros fazem o que ele fez ali. Proteger o chão, proteger o canto. O Arrascaeta num lance de rara felicidade, de quem tá 100%, apesar de ter feito a viagem toda, que tem a consciência limpa, cavou e matou o jogo. 60 mil reais muito bem gastos, né? Pro Arrascaeta voltar do Japão em 25 horas de viagem e estar no Brasil pra 60 mil reais que viraram mais de 60 milhões com a premiação da Copa do Brasil, 50 milhões só pelo título, mais 12 pelas fases anteriores. Agora, outra polêmica mais interessante que VAR que eu gostaria de levantar também: por que o Corinthians, na arena lotada, com a torcida empurrando, precisando da vitória, teve a primeira chance de gol quase aos 40 do primeiro tempo? É porque é difícil jogar contra uma equipe que inteligentemente tem uma vantagem, põe 10 jogadores atrás da linha da bola. Foi o que o Mano fez, com inteligência, e sabe fazer. Soube ler o jogo, sabia que o Corinthians é inoperante aqui ofensivamente, dá a bola para eles que não vai acontecer nada. E tentou a zaga muito bem, o Dedé, apesar de ter sido um pouco desleal quando simula aquela falta, mas a gente vai chegar na discussão. Ele fez um partidaço, ganhou todas as bolas por cima, por baixo, é um jogadoraço. Então por isso que o Corinthians demorou a definir. Mas o Corinthians teve 70% de bola, e isso mostra a inoperância do ataque do Corinthians, que sofre com saídas de jogadores desde o título de 2017, e o Cruzeiro jogou com inteligência, atrás da linha da bola, esperando um contra-ataque, e conseguiu 2 gols em erros quase que individuais, né? No primeiro gol, o Léo Santos perde uma bola que ele podia ter deixado sair, um passe errado do Romero, o passe do Romero que não existe. Só deixar a bola sair. Era melhor ter dado uma bica pra fora, ter deixado sair, mas é um jogador jovem, mostrou uma certa inexperiência. E o segundo gol também teve uma fase que o Pedrinho segura a bola, meio que pisa na bola, domina mal, perde e dá o contra-ataque. Ou seja, o Cruzeiro jogou com inteligência, mereceu o título muito mais pelo que fez no primeiro jogo do que pelo que fez ontem. Ontem soube segurar o resultado, apesar do gol mal anulado do Pedro. Uma bela partida do Sheik, né, Renato? Estava prestes a aposentar, realmente. O Sheik era um dos poucos no time do Corinthians que merecia esse título pela carreira e pela dedicação que ele deu em campo. Ele mordeu o jogo inteiro. O tipo de jogo que ele gosta, né? Todo mundo jogador de jogo grande, meia hora, 45 minutos. Não é mais aquele cara da técnica refinada, mas já pegou no primeiro lance, já deu uma caneta, já sofreu falta, tentou botar pilha no adversário. É um jogador interessantíssimo. É uma pena que ele vai deixar de jogar futebol esse ano, até pela idade, mas é um tipo de jogador que faz falta no futebol brasileiro de hoje, muito politicamente correto. Vai poder ajudar o Corinthians a fugir do rebaixamento. E apesar da simulação... Você percebeu o Renatinho aqui, né? Ele já vai falar que um lance que claramente não foi pênalti, todo mundo falou que não foi pênalti, chamou o lance do Dedé de simulação, beleza. Mas ele acaba de falar que gosta do Emerson Sheik, que é um jogador que vai contra o politicamente correto. Inclusive, sei que o senhor gostou muito da mordida que ele deu no dedo de Insaurralde na Libertadores 2012. Você não. A época eu lembro. Não, você não. A época você nem me conhece o nome. Mas isso eu acho desleal. O Sheik ele põe pilha no jogo, na brincadeira. Que embora também seja desleal, também seja desleal, mas não mesmo.
O que eu falei do Dedé, e quando o Sheik fez isso, apesar dele ter feito 2 gols decididos pela Libertadores, eu achei totalmente desleal isso. Apesar do Dedé ter feito uma partidada, eu acho que ele lança uma falta de ética profissional. Não, primeiro que ele toma uma trombada, um tapa, entendo como for. Eu acho até que o Jazz estava armando. Entre o peito e o pescoço. Ele toma um tapa no peito, aí põe a mão na cara e se engula. O lance segue, ele levanta e fica olhando. A hora que a bola entra no gol, ele volta e fica rolando pra lá e pra cá. Isso pra mim mania do jogador brasileiro eu detesto, inclusive. Não tô chamando E pra isso a câmera não serve, né? VAR não serve pra poder punir jogador pilantra, que quando um cara levanta o pé aqui, ele bota a mão na cara aqui, cai e expulsa o colega, entendeu? Pra isso o VAR não serve. De mau caráter, mas nem o STJD chama lá depois também. Nenhum daqueles senhores engravatados do STJD faz denúncia depois de jogador que simulou nada. Nunca. Isso é incrível. Aí a gente pode estender isso para os lances de pedir fair play, que o cara deita no chão, rola para um lado, mas se o time dele tá com a bola, o cara não toca, vai para dentro do gol, se perde a bola, reclama porque o cara não entregou. O juiz foi ver a falta do Jadson, voltou e deu um amarelo pro Jadson, ele tinha que ter dado um amarelo pro Dedé por simulação. Porque a simulação ele é clara, ele põe a mão no rosto. Se ele vai no VAR e vê ele levanta, vê a conclusão do Pedro, e quando ele vê que foi gol, ele põe a mão na cara e começa a rolar de novo, igual me lembrou o Neymar na Copa. Mas aí, Renato, foi falta ou não foi falta? Do Jadson? Do Jadson em Dedé. Eu não achei que foi falta, honestamente. O Dedé ganha o lance. O Dedé ganha. E aquela mão que sobrou ali? O Jadson tá armando chute. Eu já te falei que eu não gosto desse tipo de falta, né? É o tipo do atual. Aceita a marcação, mas até o Wendel tava falando que acha que foi falta. Eu não. Você não acha que foi falta? Eu acho que todo juiz dá esse tipo de falta em qualquer lugar do campo, inclusive se o jogador está de costas. O cara abre a mão e esbarra aqui no outro, o juiz vem e pá. E se a mão pega no rosto, é cartão. Principalmente no futebol brasileiro, né? Tudo. E não é, entendeu? Você não. É faltinha. Eu também não gosto desse tipo de falta. Você não impede, mas eu também não achei falta. Eu vou ser bem honesto. Mas eu também não achei pênalti. Eu entendo quem vê falta. Eu tenho certeza que não foi pênalti. Eu entendo quem vê falta, como eu entendo quem não vê falta. É o que a gente estava discutindo antes, a questão da interpretação. E realmente dá para você interpretar que há uma intenção do Jadson de agredir o Dedé. Agressão não. Enfim, aquela mão que sobra. Eu acho que ele abre a mão dela. Coisa. Mas ele tenta mesmo, ele pensa e depois ele vai com aquela mão mole. Eu entendo também quem vê dessa forma. O futebol é interpretativo. Então eu entendo, a gente vai falando do pênalti, eu também entendo quem vê pênalti, porque o Thiago Neves, né? O Thiago Neves deita no gramado, levanta a perna, se arrepende no que ele. Ele volta. Ele volta e resvala no jogador. Fala de você resvalar numa disputa dentro da área. Aí tem gente que acha que é suficiente. Resvalando no jogador. Eu vejo o jogador resvalando nele que a perna tá ali. O jogador foi pra cima dele para encostar naquela perna, que é uma bola que tava indo pro lado da linha lateral, o jogador não ia acontecer nada. É igual a bola foi lá e forçou o contato. Aquele é um movimento antinatural. O movimento antinatural dentro da área, quando a bola toca na mão, a gente aprendeu a considerar que foi pênalti, porque a gente botou essa baliza na regra. Se a gente botar uma baliza na regra, o jogador que está carregando dentro da área levanta o pé e com isso ele acaba prejudicando a movimentação do adversário. Isso vai ser pênalti, a gente minimiza a questão interpretativa. Sobre o pênalti também, eu entendo quem. Só que eu não creio. Eu entendo quem vê que foi pênalti, eu entendo quem vê que não foi pênalti. Sim, é questão interpretativa. O juiz teve a imagem, ele foi lá ver, no replay ele continua achando que é. Ele não está certo ou errado por isso, ele vê dessa forma. Ele vê o jogo dessa forma. Como ele viu que foi falta, ele vê o jogo dessa forma. Agora eu acho que o VAR veio mais para confundir, ontem em especial, do que para ajudar. Ontem é um exemplo claro disso. Mas eu acho que aí não é questão do VAR, né? É questão do árbitro. Porque o VAR chamou o árbitro e o árbitro interpretou errado nas duas ocasiões, na minha opinião. Que na minha opinião não foi falta e não foi pênalti. Porque o árbitro poderia ir lá, olhar aquilo e falar, não, mas não foi pênalti. Mas isso prova que há interpretação nos dois lances, como o Renato falou. E se há interpretação, o VAR ele não pode interferir. Se é um lance de interpretação, ele não pode chamar o árbitro principal. Ele pode chamar. Mas o árbitro vê, por isso que tem a questão da tela. Gente, quando é lance capital, o VAR só chama quando ele interpreta que o juiz errou. Não tem, ele não vai chamar assim, o cara acertou, não vai chamar. Então, ele achou a possibilidade de acertado. Ou seja, o VAR atrapalhou. Atrapalhou, porque o Wilton Sampaio, que estava lá em cima no VAR, é tão ruim quanto o árbitro de campo e os dois erraram. Mas não é a questão da tecnologia. Não, eu acho que o que estava em cima é pior, porque ele tinha acertado no campo. Sim. O árbitro do campo tinha acertado. O problema não é a tecnologia, o problema é que o árbitro de campo é muito ruim e o que está lá operando a tecnologia também é. Essa é a questão. Por isso que na Alemanha está funcionando muito bem, por isso que na Espanha está começando a funcionar bem esse ano e no Brasil e na Conmebol não está funcionando bem, porque os árbitros são tão ruins que eles conseguem errar vendo o replay várias vezes. Agora, na questão do gol do Pedrinho, acho que é isso que o Bruno vai puxar ali, eu acho que a gente também tem que ter uma baliza de até onde o VAR pode retroagir.
porque a suposta falta do Jadson no Dedé foi considerado como a origem do lance, por isso que anulou o gol. Mas o Dedé corta a bola sobra para um meio do Corinthians, salvo engano, Gabriel, não tenho certeza, que toca de lado, ou seja, o lance seguiu, a falta já estava superada. O Pedrinho pega, mete uma bola de fora da área, um golaço. Nisso o VAR chama para retroagir a falta lá atrás. A pergunta que eu faço, se o Corinthians gosta de fazer isso, pega a bola, volta lá no Cássio, passa para o Fagner, inverte no lateral, toca para o meio, gira essa bola por mais de um minuto, é o mesmo lance. O VAR ia retroagir? Até onde que ele vai retroagir? A gente tem que ter essa baliza, senão a gente vai estar sempre procurando, lá no início da jogada tem uma falta. E nunca vai existir gol. Então sempre vai ter alguém falando que é injustiçado. Se você não põe balizas, como a gente botou na questão da mão dentro da área, em movimento não natural, é pênalti. A gente tem que botar isso pro cara que dá carrinho dentro da área e pro VAR também, até onde o VAR pode retroagir. Se não, meu amigo, todo gol, se a gente for olhar até a última vez que a bola saiu e entrou em jogo, todo gol a gente vai conseguir anular por causa de uma trombada, por causa de uma falta, por causa de um puxão de cabeça. Eu concordo, a interferência do VAR ela pode existir em 4 pontos, né? Acho que os 3 primeiros que eu vou citar, todos devemos concordar que eles são necessários, que é a identificação de um jogador, quando o árbitro de repente expulsa o jogador A, mas ele deveria ter expulsado o jogador B, que estava envolvido e ele não percebeu. Aconteceu recentemente no jogo do Corinthians também, Corinthians Palmeiras, o Gabriel, que foi confundido pelo Maicon, verdade. expulsou o Maicon, deu uma polêmica. É verdade. Aí a questão também, vou voltar aqui, além da identificação do jogador, o pênalti, aí se for a situação de pênalti, ela deve ser revista pelo árbitro, o VAR deve chamar ele deve na tela para verificar. Isso vale tanto com o pênalti que ele marcou e que o árbitro de vídeo na cabine acha que não foi, tanto com o pênalti que ele possivelmente deixou passar e o árbitro de vídeo na cabine achou que foi. E o cartão vermelho direto. Aí também há a interferência do árbitro de vídeo. E interpretação ponto, também. Mas que também é interpretação. Interpretação. Pode haver interpretação, né? Pode haver interpretação. Dando uma olhada no manual, e tem a questão dos gols. Dando uma olhada no manual, aqui sempre a regra diz em lances claros. Só que o lance claro, o que é claro para você? É interpretativo. O Wilson Sampaio foi uma falta clara. Por exemplo, a regra ela é subjetiva. Ela só dificulta a utilização do VAR e vai ampliar esse número de polêmicas, né, de discussão. Essa discussão vai ser. Em alguns casos eu acho que tem que ter balizamento. A gente conseguiu botar esse balizamento da mão dentro da área. A bola bateu na mão no movimento não natural, o árbitro de vídeo vai chamar o camarada, vem cá, vem ver aqui, mostra, acabou. Isso não dá pra você pegar, o jogador fez assim e bateu. Nem assim a interpretação, mas você limita um pouco isso. Se você não tem balizamento, como eu disse, o exemplo do carrinho, se é interpretativo, você chamar um juiz lá, se você chamar ele 3 vezes no mesmo jogo, ele vai interpretar lances similares de maneira diferente, entendeu? Porque depende do grito que o jogador deu. Então é muito relativo. A posição que está no campo. Depende muito. Se tem jogador na frente, se não tem. A primeira visão dele pode influenciar mais do que a visão do replay. Depende de quanto tempo ele fica. Mas, por exemplo, eu achei que o Wilson, o árbitro, né? Não, foi o do VAR. O Wilson é o Sampaio é o do VAR. Quem que esqueci o nome de quem apitou. Enfim, eu acho que ele foi muito rápido para a definição dos dois lances. Ele podia ter pedido mais alguns vídeos. Ele podia ter. Ele viu uma vez. Nos dois casos, ele chegou, viu uma vez, dava para a gente poder ver pela TV, né? A tela dele se movimentando no sentido do lance. Uma vez, ok, saiu fora. A demora é ruim pro jogo, mas assim, já que parou, já que tem, né? E ao meu ver tem um grande problema nessa questão que ele deu pra perceber que ele viu em câmera lenta também, e é outro jogo. Sim. Em câmera lenta aquilo lá pode parecer um tapão do Jadson no peito do Dedé, assim como em câmera lenta pode parecer que o Thiago Neves, que na minha opinião não fez nada, só tava lá o jogador do Corinthians, foi pra cima dele pra cavar. Pode parecer que realmente foi um carrinho que acertou o jogador. Mas é exatamente isso que eu tô falando, Thiago. A gente tá brincando aqui que eu tava chorando, mas não é isso. Pra mim, os dois lances, tanto o pênalti quanto a falta do Jadson, eu entendo quem vê como pênalti, entendo quem vê como não pênalti. A falta, entendo quem vê como falta, entendo quem vê como não falta. O que eu acho que para a utilização do VAR, que você para o jogo, você traz uma nova polêmica no jogo, você tem que ter fatores de balizamento. Senão você vai gerar mais polêmica, mais chororô, mais blá blá blá, e não resolve nada, e o jogo fica mais chato ainda. Só para finalizar essa questão da regra ser subjetiva, de fato, na questão dos pênaltis, por exemplo. Olha os momentos em que o VAR ele deve agir, ele deve interferir na partida. É quando um pênalti é claramente mal marcado, esse é um dos pontos. O segundo ponto, quando um pênalti é claramente não marcado, é o que diz. Terceiro ponto aqui, uma falta para a equipe
para a equipe do atacante e a dúvida se ela ocorreu dentro ou fora da área. Aí é uma questão clara, aí sim não há. Aí, apesar de que a imagem também pode confundir. Às vezes até com a imagem você tem dificuldade de saber. Em vários casos. Uma falta clara cometida pela equipe do atacante nas jogadas anteriores a um pênalti. Ou seja, aí, assim por como exemplo, no gol, o Jadson, na jogada anterior, sim. E aí o item autoexplicativo, mesmo sendo pênalti, Mas deve ser a primeira infração. Ele não fala quanto tempo anterior. Se a eu falta, claro, acontecer 2 minutos atrás, o VAR vai retroagir esse tempo. Eu acho que essa pergunta pelo que está escrito ali, se a bola não saiu e é a mesma jogada, acho que sim. Se ele pegou um safanão do zagueiro na saída de bola no atacante e depois disso rolou 40 segundos e saiu um pênalti, se o VAR chamar aquele safanão lá, eu já vi partido de futebol em que a bola ficou sem sair mais de 5 minutos. Também já. Imagina um lance desse. Se sair gol no lance desse, fatalmente a gente vai invalidar. Mas imagina o juiz parando também 5 minutos. É inviável. É inviável. E sem viável. Mas é o que é feito hoje. E sem viável. Se você peca e prejudica alguém, não adianta você beneficiar todo mundo. Então, assim, o VAR, se ele não ter regra bem definida, ele é inviável, ele vai ser fator de reclamação, como está sendo. Até separou alguns números aqui, né, do Corinthians e do Cruzeiro, né, do Cruzeiro, questão da campanha cruzeirense, né, na Copa do Brasil, porque o título, como nós já discutimos, foi justo, né, foi da equipe talvez mais madura, para que... O Cruzeiro eliminou Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Aí você viu uma boa campanha, Corinthians eliminou o Flamengo. O Cruzeiro... Não, o Flamengo foi Libertadores. Foi Palmeiras, Santos e Corinthians. Enfim, eliminou 3 grandes paulistas, ou seja, é um time que chegou perto de campeão mesmo. E apesar de tudo que eu falei aqui, o Cruzeiro é campeão de fato. E, inclusive o jogo mais tranquilo foi o de ontem, né? Foi a final, foi a eliminatória mais tranquila. O fato de ter feito a vantagem em casa, o Cruzeiro sempre fez a vantagem no primeiro jogo, né? Jogando fora, depois em casa segurou. E o fato de ter feito a vantagem em casa deu uma tranquilidade danada, e diante da dificuldade ofensiva do Corinthians, é o jogo que o Mano mais gosta. Segurar lá atrás e saber aproveitar bem o contra-ataque. Eu acho que o Corinthians é o time ideal para ele enfrentar. E você vê que o Mano é inteligente. Tem uma diferença muito grande entre os dois times também, né? Porque o Corinthians começou com Emerson Sheik, que você falou, foi bem realmente. E aquele Jonathan, amigo? Ele parece que tem 4 pernas. O que acontece com o Roger? Ele não podia jogar, mas podia ter entrado com o Pedrinho, não? Mas o Pedrinho é centroavante, ele tentou botar um centroavante. Ele tentou ter alguém lá para segurar o Dedé. Ele não tem jogado com centroavante. Mas é pela falta. O Roger andou machucado. Botasse o Romero. Se quiser jogar com o 9, botasse o Romero. Já jogou ali. Matheus Matias, veio do AMC, que jogou pouco e já está no sub-20, mas também não pode jogar com o Brasil. Era o único homem de área que ele tinha. A necessidade de fazer o gol obrigou o Jair a tentar mudar esse esquema. Que imagina uma linha de 4 flutuando, que era 4-2-4, batendo pelas 2 linhas de 4 Cruzeiro, não ia ser efetivo. Então ele tentou quebrar essa linha. É que ele colocou lá dentro, né? Porque a gente fala 4-2-4, que no esquema de futebol a gente não fala 0, mas o esquema do Corinthians é 4-2-4, uma linha de 4 e sem o atacante. O Jonas foi quase um 4-2-3-0, porque ele realmente foi muito pouco ofensivo. Não, é um jogador que parece que... Méritos do Dedé e do Léo também, né? Que na bola aérea foram impecáveis. O próprio Mano soube querer vencer o jogo. Querer vencer o jogo é importante. Quando ele fez trocas não para segurar o resultado. Ele fez trocas para oxigenar a linha de frente dele. Botou o Raniel, botou o Arrascaeta e foi o que conseguiu até no primeiro tempo, chegar à vitória. Por ser humano foi um pouco surpreendente, né? Porque ele fez essa de entregar a bola para o Corinthians em muitos momentos, o Corinthians na intermediária, defensiva e ofensiva, não conseguia penetrar de forma alguma, mas ele agrediu. E em muitos momentos, com vantagens como essa, em outros momentos ele não agrediu o adversário. Tanto que as 3 primeiras finalizações do jogo foram na direção do gol foram do Cruzeiro. Sim, teve um chute do Thiago Neves, teve a bola do Robinho, depois a bola do Barcos na trave, que resultou no rebote no gol do Robinho. Aí que o Corinthians foi ter a primeira oportunidade clara, uma cabeçada do Henrique que passou rente à trave esquerda do Fábio. Então, apesar de entregar tanto a bola para o Corinthians, quando a teve, pouco mais, cerca de 30% do tempo que teve, foi até mais efetiva, até finalizou mais do que a equipe corintiana. E eu falei aqui na segunda-feira que o Corinthians só poderia vencer com o coração, na base da emoção. E chegou um determinado momento da partida que isso parecia de fato possível. Pouco antes do gol ter anulado, depois do pênalti, a torcida praticamente entrou em campo, o time começou a vibrar, o Cruzeiro sentiu o golpe, o Corinthians começou a empurrar ainda mais o Cruzeiro para dentro da área. Desde o final do primeiro tempo. Quando sai aquele gol do Pedrinho, a sensação era de que, pô, agora vai. Agora vai. E quando anula o gol, aí você vê que o time sentiu um baque. Torcida por alguns instantes, depois voltou a apoiar, mas sentiu o baque ali. Mais do que o gol anulado foi
A anulação do gol, não estou falando do gol como número, mas a anulação do gol daquele que você está percebendo tanto pesou no time e deu a tranquilidade que o Cruzeiro precisava para matar o jogo. Tem uma diferença muito grande dos dois times que foi vista ali. O Corinthians entrou com o Jonas e o Sheik, como eu falei. O Cruzeiro trouxe do banco Raniel e Arrascaeta. O Raniel recebeu a bola no meio campo, tirou o zagueiro, deu uma enfiada para o Arrascaeta, que é mais veloz que os defensores do Corinthians, e na frente do Cássio teve muita tranquilidade. Foi uma finalização de treino, né? Tem muito centroavante, atacante meio ali que não tem qualidade. Quem bate forte, bate em cima do goleiro, mas ele ali teve muita qualidade. O Romarinho contra o Boca. 95% dos atacantes que estão em atividade no futebol brasileiro teriam perdido aquele gol. Ou teria feito descendo a bola, ou sorte a bola entrar, com aquela consciência que ele fez. E outra coisa, o passe do Raniel no meio dos dois parecia um jogador veterano jogando, porque ele pega, ele não se apavora. Ele podia ter tentado o passe logo que ele vira e meter a bola em cima do Henrique. Ele podia tentar se consagrar e tentar arrancar para cima do zagueiro. Ou isso, mas não, ele espera a passagem no momento certo, enfia a bola entre os dois, para a velocidade e o talento do Arrascaeta defender. Lembrou mesmo do Romarinho. Ah, meu Deus. Deixa eu falar dos números aqui, porque tem uma coisa curiosa com isso daqui. Só mandar um abraço, Del, pro Luciano Augusto, tá aqui falando que, ó, que é isso, gente, alguém para segurar o homem de área foi o Jonatas, não o Sheik. Foi o Jonatas mesmo, né? 3 contra-ataques, a cara do Mano. Falou que foi a cara do Mano a atuação cruzeirense. O Cruzeiro não podia fazer outra coisa, tinha vantagem do... Vou falar sobre esse Cruzeiro aqui, baseado nos números. O Cruzeiro venceu todos os jogos fora de casa que disputou. Ao passo que o Corinthians havia vencido todos em casa, né? Então ele venceu o Atlético Paranaense por 2-1 na Arena da Baixada, depois empatou no Mineirão e se classificou. Depois pega o Santos, ganha de 1-0 na Vila, perde de 2-1, aquele lance polêmico no final, o juiz apita, né, na hora da finalização, passa nos pênaltis, 3-0. Depois vence o Palmeiras, dificílimo de bater, em São Paulo, por 1-0, empata em casa de novo. E aí, por fim, nesse último jogo, vence em casa, porque não havia vencido em casa, né, com bola rolando. Foi 1-1, perdeu de 2-1 e empatou de 1-1 de novo, não tinha vencido no Mineirão. Vai vencer no último jogo em casa e decide contra o Corinthians, que havia vencido. Vitória por 3-1 em casa, havia vencido a Chape por 1-0 em casa e havia vencido o Flamengo por 2-1. Eu acho mais interessante nesse estado do Cruzeiro, que é interessantíssimo mesmo, um clube que vence todos os jogos fora de casa. Isso mostra a capacidade de decisão do time do Mano Menezes. Mas o mais interessante que eu vejo nisso é que o Cruzeiro sempre venceu a primeira partida. Aí ele fez mais primeiras partidas fora de casa, mas ele sempre venceu a primeira partida, que dá uma certa tranquilidade no jogo de volta. E por estilo de jogo que o Mano gosta, ele pode empatar em casa, ele pode segurar o jogo, ele pode cozinhar o jogo. Então eu acho que esses números são interessantes sim, mas eu acho que eles acontecem com maior recorrência pelo fato do Cruzeiro ter feito mais o primeiro jogo dentro de casa, ter sabido matar o resultado, a classificação e o título no primeiro partido. Thiago Moreira participa com a gente aqui também e pergunta o que falta para o Cruzeiro ir bem no Campeonato Brasileiro. Acho que nesse ano falta foco, tempo, né? Porque agora é tempo, porque falta, não dá tempo. Porque sempre brigando pela Libertadores, Copa do Brasil. Com a equipe mista no reserva em pelo menos 9 partidas, né? Então foi isso. Priorizou totalmente os dois mata-matas. Não teve competência e sorte contra o Boca Juniors para passar nas quartas da Libertadores. Na Copa do Brasil foi até o título. Agora chega no momento que o Campeonato Brasileiro acabou pro Cruzeiro. E agora a gente pode falar que escolheu o caminho certo. Porque você ganhar a Copa do Brasil, é um título nacional, vai levar na Libertadores e dá uma bolada. Assim, não seria o caminho certo se o Cruzeiro estivesse lá no bolo. É uma ótima tática, pelo título do Brasileiro. Mas o Mano começou a poupar em vários jogos quando o Cruzeiro já estava ali em 5º, 6º lugar. Não estava na briga pelo título. Se ele tivesse na posição que hoje está um Palmeiras, um Flamengo, um Grêmio, o tempo todo rondando a briga pelo título, aí até seria criticável ele priorizar tantos mata-matas. Mas ele começou a priorizar os mata-matas quando o Cruzeiro já não estava lá no topo. Na Copa da Libertadores não conseguiu passar pelo Boca Juniors, um grande adversário, na Copa do Brasil conquistou o título. E a Copa do Brasil financeiramente é muito interessante. Ela é mais cara, e o caminho é muito curto. Você tem que jogar para ir à final com 3 times. Para quem vem da Libertadores. Você joga contra 3 adversários para poder ir para uma final que vai te render quase 60 milhões de reais e uma vaga na Libertadores. E aí uma coisa que eu acho que o Corinthians tem que se preocupar, o Corinthians tem hoje problemas financeiros sérios, por isso não consegue, por exemplo, montar um elenco mais qualificado do que tem hoje. Uma das maneiras de você montar um elenco qualificado no Brasil é disputar a Libertadores, por exemplo.
pela visibilidade que o campeonato dá. O Corinthians fica fora da Libertadores ano que vem. Eu acho que talvez, além do prejuízo financeiro de não ficar, e obviamente não ter um título, disputava com o Cruzeiro ali, quem é o maior campeão desse século em títulos nacionais. Tem esse prejuízo todos, mas tem esse prejuízo para o ano que vem. A gente não está na Libertadores o que vai dificultar uma reformulação do elenco, com peças melhores e tal, que ficou muito claro nesses últimos jogos, né? Que o Corinthians precisa se reforçar tecnicamente. Começa com um projeto menor para a temporada 2019. Quando você tem um projeto menor, isso vai implicar em investimento, em contratação e tudo. Então, o fato de estar alijado da disputa da Libertadores, para o Corinthians, que nos últimos anos se acostumou a ter uma frequência, a competição é muito ruim. E voltando rapidamente ao tema do Campeonato Brasileiro, uma coisa interessante também, dessa questão de disputa do Brasileiro. A Copa do Brasil tem muito peso aqui e voltou a ter mais peso ainda depois que os times da Libertadores voltaram a disputar, todos os grandes da competição, mas desde sempre, desde que ela foi criada lá atrás, no fim dos anos 80, foi uma competição que nasceu mais peso que Copas Nacionais de outros países. Então, vale muito mais você ser campeão da Copa do Brasil do que você disputar um título brasileiro e não vencer. É claro, para quem é campeão brasileiro, é maior do que ser campeão da Copa do Brasil. Óbvio, muito pacífico. Mais fácil ser campeão da Copa do Brasil. Claro, mas assim, se você é segundo, brasileiro, terceiro, quarto... Porque o que eu vi, não vai ter é muito importante, dinheiro e a mesma vaga que os outros. É o que ocorreu com o Vasco. 2011 foi campeão da Copa do Brasil, 2012 foi vice-campeão brasileiro, Corinthians campeão brasileiro. Muito América Latina, né? Mata-mata é muito América Latina. Mata-mata não tinha esse negócio do clube comemorar, ganhou a vaga na Libertadores. Estava todo mundo brigando pelo título. Passava 8, todo mundo. A vaga na Libertadores era uma consequência do seu sonho pelo título. Era quase que um prêmio de consolação. Ninguém comemorava a vaga na Libertadores porque significava uma eliminação da competição. O Thiago Moreira já palpita aqui querendo o Ricardo Goulart para a Libertadores de volta ao Cruzeiro. O Ricardo Goulart está na China, né, Thiago? Tá no Guangzhou Evergrande, ele foi 2 vezes eleito melhor jogador do campeonato chinês, já foi campeão lá antes com o Filipão, também com o Marcelo Lippe, foi artilheiro da competição. Ele é quase um deus no futebol chinês e parece que o único time brasileiro que tem bala na agulha para trazê-lo é o Palmeiras, não o Cruzeiro. Tem muito jogador na China para poder vir para o Brasil no ano que vem. Muito jogador bom lá. E quando fechar a torneira lá, vai ter uma. Se fechar, vai mais ter uma fácil sair jogador brasileiro para lá do que voltar. Não, mas os jogadores mais veteranos, aquele negócio de ter jogado 2 temporadas, 3 temporadas lá, já começa a querer voltar, né? Jogador de 33, 34 anos. E é sobre isso que o Luciano Augusto questiona a questão da média de idade do Cruzeiro, que ele fala que é a questão de ser acima de 30 anos. Isso, para uma temporada inteira, não pesou tanto, né? Porque são jogadores experientes, são jogadores maduros e houve a rotação, né, do elenco do Mano. Acho que aí amenizou o que acontece, por exemplo, talvez com o São Paulo no Campeonato Brasileiro. É que se a gente for olhar a média, muitas vezes falam dessa média alta de idade do Cruzeiro. Mas se você for olhar, o único jogador realmente que está numa idade de curva descendente é o goleiro e que não está na curva descendente, que é o Fábio. Porque o Dedé é um jogador de quase 30 anos, o Léo, o Edilson tem 31 anos, no meio campo o Henrique tem mais de 30, o Thiago Neves, mas é tudo jogador 30, 31, 32, 29, que dá essa média acima de 30, mas não é que tem aqueles caras de 36, 35, 37, são jogadores que hoje em dia, jogador de 30 anos, tá voando, tá voando. Jogador que há 15 anos atrás era o cara de 27, então... O Dedé jogou muito no Vasco, mas ele vive essa carreira agora. Eles estão inteiros, então a maioria desses jogadores estão ali na casa dos 30, mas estão inteiros. Você não vê uma curva descendente no Thiago Neves, no Robinho, talvez só o Barcos, eu acho que dá pra sentir no jogo que já passou os melhores momentos dele. Que agora, ele nunca foi um jogador de físico, de velocidade e tal. É necessário pensar uma renovação pensando nos anos seguintes, né? Porque mais 2 anos essa idade para esses atletas que a gente falou que hoje está no alto nível vai começar a pesar. É o que dá tranquilidade de começar a mesclar elenco. Exatamente. Quando você bota um jogador, um Raniel, por exemplo, para poder jogar do lado do Thiago Neves, do lado de um Barcos mesmo, tal, você dá um lastro para esse cara e ele se mira no outro, né? Aprende com o outro e tal, tudo mais, você pode começar a fazer essa coisa e preparar esses jogadores para frente. São veteranos, né? Tipo o Rafinha, que é um motorzinho, corre o tempo inteiro, tá na direita, na esquerda, tem 32 anos. Ele tá nessa média de idade, mas ele corre mais que muito garoto aí. Agora, essa questão que você falou é interessante, porque o próprio Cruzeiro tem alguns desses. O Rafael Sobis, por exemplo, é uma queda técnica flagrante por causa da queda física. Outro, que foi uma contratação, ao meu ver, errada, não só pela lesão, ele jogou muitas partidas antes da lesão e não conseguiu render, o Fred, gastou muito dinheiro num jogador em fim de carreira. É aquela coisa. E com histórico de lesões, porque né? Esses jogadores foram campeões, que é para dar um contrato de mais 4 anos para o Thiago Neves, ganhando a bolada que ele ganha. É perceber que hoje ele está muito bem, daqui 2, 3 anos, talvez sim, talvez não.
mais fácil não estar tão bem. Zé Roberto, não é toda hora também. Tem 41 anos, que renasce, né? Que parecia que estava acabado e jogando muito bem. É o mago Renato Gaúcho. Jovem cruzeirense é o Patrick Bray, que estava no Tupi no campeonato estadual, jogou contra o Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, até foi cotado para atuar ali na vaga que o Lucas Romero jogou, surpreendentemente, né? Foi improvisado na lateral esquerda, mas aí o Patrick Bray, que estava no Tupi, foi campeão mineiro do interior, conseguiu estar nesse elenco, tem ganhado espaço. É um jogador que, inclusive, de vez em quando a torcida pede para ser testado, porque o Marcelo Hermes, jogador que veio do Benfica e ex-Grêmio, já mostrou que é muito fraco, tanto que o Romero entrou na lateral esquerda sendo destro e sendo volante, não lateral de origem. Mas é impressionante falar um pouco do Lucas Romero, que ele me parece que ele é melhor que o Edilson na lateral direita. Ele é o melhor primeiro volante do time, ele é melhor que o Henrique. Quando ele entra para jogar no segundo lugar do Ariel Cabral do Lucas Silva, ele joga tão bem quanto ou melhor, e ontem pelo menos defensivamente, porque o Egídio é muito bom ofensivamente, defensivamente também melhor que o Egídio. Então, apesar de ele ser reserva, ele é melhor do que umas 4, 3 posições do que os titulares. O Mano surpreendeu que a gente não esperava. Quando você vê o Mano escalando ele, você entende. Quem conhece sabe, ó. Ele fechou a casinha, sentou na bola e ganhou. Agora as chaves corintiana e cruzeirense mudam para o Campeonato Brasileiro, que tem a 30ª rodada. Vou passar aqui os jogos para a gente encerrar falando da Série A rapidamente. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro começa no sábado, às 4 da tarde, tem América Mineiro e Grêmio, Botafogo e Bahia no mesmo horário, às 4 da tarde do sábado. Ainda no sábado, às 7 da noite, São Paulo e Atlético Paranaense. Às 7 da noite também do sábado, Sport e Vasco da Gama. E aí já no domingo, às 4 da tarde, o Corinthians visita o Vitória, o jogo no Barradão, já na parte de baixo da tabela, a gente chegou até a falar na última segunda-feira. Um jogo para o Corinthians se preocupar, porque ele tem que se recuperar dessa derrota. É confronto direto. E um confronto direto contra o Vitória lá dentro. Vitória tem 32 pontos, Corinthians tem 35. Vitória é o 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento, Corinthians é o 11º. Então, um triunfo do Vitória pode levar o time à igualdade de pontos do Corinthians, né? O que mostra a importância desse confronto. A equipe paulista também, é claro, ao Vitória. Tem Fluminense e Atlético Mineiro às 4 da tarde no Engenhão no domingo. E aí Palmeiras e Ceará, um jogo que é mais difícil do que parece, né, pela tabela, pelo que o Ceará vem fazendo. Complicando a vida dos adversários. Sob o comando do Lisca, né? Inclusive joga contra o Cruzeiro semana que vem, né? É verdade. O jogo é verdade. E é uma desvantagem do Ceará, né? Porque apesar do Cruzeiro não ter todo esse fato, enfrentaria um Cruzeiro totalmente reserva. Agora, mesmo um time já campeão não tendo muito o que fazer no brasileiro, vai enfrentar um time com os principais jogadores, provavelmente a Arrascaeta, Thiago Neves em campo. Mesmo sem todo aquele foco, é muito mais difícil você enfrentar esse tipo de jogador, mesmo não ligando tanto pro jogo, do que enfrentar um Bruno Silva ou um Mancoejo ligadão no jogo, porque esses dois, inclusive outros dois tiros na água do Cruzeiro nessa temporada, Bruno Silva e Mancoejo. É o calendário do futebol. O Cruzeiro volta a campo nas 7 da noite do domingo contra a Chapecoense, jogo na Arena Independência, Thiago. O jogo do Cruzeiro não vai atuar no Mineirão inicialmente. Aí a Chapecoense ainda luta contra o rebaixamento, né? O Cruzeiro já na 10ª colocação. É difícil vislumbrar alguma coisa para o Cruzeiro nesse resto de Série A. E o Paraná recebe o Flamengo no Dorival Brito. Aí um jogo que o Flamengo só pode pensar em vencer, né? Porque ainda pensando em título. Acaba que jogando contra o lanterna do campeonato, o Flamengo joga com pressão danada, porque o Palmeiras, teoricamente, deve vencer o Ceará, embora possa haver essa dificuldade que você falou. O Dudu saindo de campo no jogo no final de semana falou que eu acho que esse jogo vai ser mais difícil do que o que eles tiveram contra o São Paulo, por essa fase do Ceará e essa coisa de bater em cachorro morto, não é bem assim. A mesma coisa pode ser dita do Flamengo. Eu acho que tem um duelo muito interessante, é o próximo que você vai falar aí, Bruno, na segunda-feira entre Internacional e Santos. Sem dúvida, às 8 da noite lá no Beira-Rio. O Santos ainda vislumbram por uma possibilidade, quem sabe pegar uma pré-Libertadores ainda, não está morto completamente. O Cuca tem feito o time jogar um pouco melhor do que jogou no primeiro semestre. E o Inter é um time que não é confiável. E o sexto colocado, que é o Atlético, está oscilando muito, inclusive trocou de treinador, né? Demitiu o Thiago Largue e trouxe mais uma vez Leverkusen. Tem alguns que parece que não vai aparecer mais no radar e volta. Acho que já deve ser a 4ª vez que o Levi assumiu o Atlético. Futebol agradece, né? Porque são as melhores entrevistas coletivas do Brasil.
Comete até sincericídios às vezes, mas se diverte tudo. Ele já falou. Você vai divertir, tu sendo Atlético. Inclusive na chegada ele já disse que as rodadas finais do Brasileirão prometem fortes emoções. E de fato prometem, né? O Palmeiras é o líder com 59 pontos. O Flamengo não pode alcançar o Palmeiras nessa rodada, nem no caso de derrota do Palmeiras e vitória rubro-negra. O Flamengo é o terceiro, tem 55 pontos, 4 a menos que o Palmeiras. O Inter tem 3 pontos a menos que o Palmeiras, é o vice colocado, é o vice-líder com 56 pontos. Completando o G4 aparece o São Paulo com 52 na quarta posição. Em franca decadência. Em franca, é verdade. Não vence há 40 dias o São Paulo e enfrenta o Atlético Paranaense, que tem obtido muito sucesso como mandante, mas ainda irregular sem um mando de campo. Fechando aí o G6, o Grêmio é o quinto com 51 pontos e o Atlético Mineiro já com 46. Aí vem a disputa com o Santos, né? O Santos tem 42, então pode brigar por essa... Pontos, e lembrando que os dois times eles se enfrentam na competição, na penúltima rodada, se não me engano, ou seja... o Santos tem... A briga por essa sexta vaga... E a curva totalmente diferente, né, Renato? O Atlético assim... Pode ser que mude com a troca do treinador, aquele gás esse que sempre costuma dar, mas o momento do Santos é melhor. É verdade. E para finalizar, o Z4, 17º colocado é o Ceará, com um jogo a menos contra o Cruzeiro, né, jogo fora de casa, e acaba enfrentando o Palmeiras fora de casa também nessa 30ª rodada. Tem 31 pontos o Ceará, mesmo número de pontos da Chapecoense, 18º colocado. O vice-lanterna é o Sport com 27 pontos, também já numa situação delicada, né, 4 pontos a menos que o Ceará e 5 pontos a menos que o Vitória, que é o primeiro fora da zona da degola. E por fim, o virtualmente rebaixado, o Paraná com apenas 17 pontos conquistados, que ainda enfrenta o Flamengo de tanto investimento nesta 30ª rodada. Que aumenta a pressão e a obrigação, o Flamengo tem obrigação de vencer. E agora tem essa história no Flamengo também, de um pessoal lá entrar com um pedido de impeachment do presidente Vanderlei. Fogo amigo, amigo, ali é uma beleza. Tem o menor sentido, não vai acontecer, mas vai dar problema dentro do clube, né? Fica pior ainda a situação interna do clube nesse momento. Verdade, amigos. Muito obrigado mais uma vez pela participação e por falar de polêmica, é sempre bom, né? Sempre bom. O VAR não vai terminar com muito... Acredito que vai aumentar as polêmicas, né? Mudou o tipo da polêmica relacionada à arbitragem só. Tecnologizou. O VAR é legal, mas é muito tópico. Eu não vejo funcionar de fato na prática. A gente tem que aproveitar a tecnologia para tentar melhorar. Mas na prática, meu amigo, o futebol é muito dinâmico, é muito difícil de você conseguir regrar. E por isso que esse grande esporte que é. E por isso também que falaremos mais polêmicas na segunda-feira. Com ou sem VAR, teremos certamente mais polêmicas para discutir aqui na segunda-feira, para falar da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Falar também um pouquinho de Tupi já, um pouquinho mais de Tupinambás, que já começa a preparação para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Tem muita coisa boa por vir. Eu espero você na segunda-feira que vem. Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora e um abraço.